Olá! Neste vídeo traremos os principais fatos sobre o início do conflito árabe-israelense, o qual perdura até hoje em proporções globais, com mais de 5 milhões de refugiados palestinos, além do aumento de assentamentos israelenses e a disputa pelos recursos hídricos da região. O conflito árabe-israelense surgiu a partir do movimento sionista, no final do século XIX, com apoio britânico, inspirado na obra de Theodor Herzl ainda sob comando do Império Otomano. Em 1947, no pós-Segunda Guerra, houve o Plano da Partilha, no qual a Assembleia Geral da ONU decidiu criar dois estados, um judeu e outro árabe, e assumiria o controle de Jerusalém. A proposta foi rejeitada pelos árabes, mas serviu de base para a criação do Estado de Israel em 1948. Tal dissidência ocorre pela importância de Jerusalém, capital eterna e indivisível para os judeus, parte oriental relevante aos muçulmanos, além de sua representatividade aos cristãos. A disputa pela soberania deste território é a chave para o problema. De 1948 a 1949, deu-se a Primeira Guerra Árabe-Israelense, pelo advento da fundação de Israel, entre este e a Liga Árabe, Egito, Síria, Líbano e Jordânia. Os judeus, com apoio dos Estados Unidos, saíram vencedores, expandindo seu território para além do proposto em 1947, resultando na gênese de refugiados palestinos. A Jordânia juntou a Cisjordânia, e o Egito, a faixa de Gaza. Em 1964, foi criada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, para divulgar a autodeterminação do povo palestino. De 5 a 11 de julho de 1967 ocorreu a Guerra dos 6 Dias, caracterizando-se como uma defesa preventiva israelense contra os árabes. Nela, foram conquistados por Israel, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, as colinas de Golã, Jerusalém Oriental e a Península do Sinaí da Palestina para advogar a autodeterminação do povo palestino. A primeira crise do petróleo de 1973 corroborou para a causa palestina, pois o controle e a inflação sob o preço do petróleo pelos países árabes funcionaram como um embargo aos aliados de Israel, a fim de que estes devolvessem os territórios à Palestina, o que não ocorreu. Em 1978 e em 1993, duas tentativas de processos de paz que afetam o conflito em questão foram realizadas. Nos acordos de Camp David, entre Israel e Egito, houve a devolução da Península do Sinaí ao Egito em troca de seu reconhecimento da soberania, o qual tratou dos defasados territórios palestinos sem sua devida representação.
Já os acordos de Oslo, por sua vez, primaram por uma conciliação entre Israel e a Palestina com a mediação dos Estados Unidos, levando à criação da Autoridade Nacional Palestina, parlamento, e a desocupação israelense da faixa de Gaza. Entre 1987 e 1993, os palestinos participaram da Intifada, uma guerra desproporcional, na qual aportavam paus e pedras contra os armamentos israelenses, com muitas baixas, porém sem êxito. Por hoje é só. Nos próximos vídeos será dada continuidade aos desenrolares deste relevante acontecimento que não se encerrou. Até a próxima!